aí, pessoal, tudo bom? Que bom que vocês conseguiram aparecer para a livezinha de hoje. Ai. Hoje tá um vento, mas um vento tão forte aqui no quarto que eu tô quase me enfiando inteira embaixo do cobertor. Dá vontade de ficar toda assim, ó, coberta, com as mãos dentro do cobertor, só o rosto pra fora, né? De tão vento que tá gelado. Mas enfim, pessoal, e aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Conta aí pra mim. Aí tá quente, Shadow? Onde você tá, Shadow? Fala de onde. Aqui tá um vento geladinho, 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 que eu adoro, mas eu tô debaixo do bitô porque senão eu congelo, né? Nossa, no Piauí. É. Aqui em São Paulo tá ventando gelado, pelo menos aqui na minha casa. Bom, pessoal. Oi, Ana, tudo bom? Estamos aqui para mais um dia de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Estamos já no capítulo 7 do livro. E o nome desse capítulo é O Ministério da Magia. E eu vou ler aqui com vocês assim, ó, deitadinha, porque tá frio. Tá aqui, ó, é essa. Tipo, essa que só não dá pra ver ele porque ele tá ali atrás, sabe? Ela é icônica, ela é uma delícia, ela é gostosa, quentinha. Faz parte do canal já, a coberta do Piu Piu. Ai, deixa eu mudar aqui um negócio que eu esqueci. Senão eu não vejo o nome das pessoas que derem follow hoje. Ai. Enfim, pessoal, bora lá pro livro. Vamos lá, vamos lá. Vamos ler um pouquinho de Harry Potter com a gente. Harry acordou às 5:30 da manhã seguinte, tão brusca e definitivamente como se alguém tivesse gritado em seu ouvido. Por alguns instantes continuou deitado e imóvel, enquanto a perspectiva de uma audiência disciplinar invadia cada partícula do seu cérebro. Depois, incapaz de suportar, ele pulou fora da cama e pôs os óculos. A Sra. Weasley arrumara suas jeans recém-lavadas e sua camisa aos pés da cama. Harry vestiu-se depressa, o retrato vazio na parede deu uma risadinha debochada. Rony estava esparramado na cama, com a boca escancarada, dormindo profundamente. Nem sequer se mexeu quando Harry cruzou o quarto, saiu para o patamar e fechou a porta suavemente ao passar. Tentando não pensar na próxima vez que veria Rony, quando talvez já não fossem colegas de Hogwarts, o garoto desceu silenciosamente a escada, passou pelas cabeças dos antepassados do monstro e se dirigiu à cozinha. Tinha esperado encontrá-la vazia. Mas quando chegou à porta, ouviu um ressoar suave de vozes no outro lado. Abriu-a e viu o Sr. e a Sra. Weasley, Sirius, Lupin e Tonks sentados ali, quase como se estivessem à sua espera. Todos estavam inteiramente vestidos, exceto a Sra. Weasley, que trajava um roupão de acolchoado roxo. Ela se levantou no momento em que o viu entrar. Café da manhã? Disse ao mesmo tempo que puxava a varinha e corria para o fogão. Bom dia, Harry, bocejou Tonks. Esta manhã seus cabelos estavam amarelos e crespos. Dormiu bem? Dormi, disse Harry. Passei a noite acordada, informou a bruxa, dando mais um bocejo de estremecer. Venha se sentar. Ela puxou uma cadeira e, ao fazer isso, derrubou a que estava ao lado. O que é que você quer, Harry? Perguntou a Sra. Weasley. Mingau, bolinhos, arenque, ovos com bacon, torrada? Só torrada, obrigado. O Lupin olhou para Harry e em seguida perguntou a Tonks. O que é que você estava dizendo sobre o Scrimgeour? Ah, sim, bem, precisamos ter um pouquinho mais de cuidado. Ele tem feito a Queen e a mim perguntas engraçadas. Harry se sentiu vagamente grato por não ter de participar da conversa. Suas entranhas se contorciam. A Sra. Weasley colocou umas torradas com geleia à frente dele. Tentou comer, mas era como mastigar tapete. A bruxa se sentou a seu lado e começou a mexer em sua camiseta. Pôs a etiqueta para dentro e alisou os vincos nos ombros. Ele desejou que a Sra. Weasley não fizesse isso. E terei de dizer ao Dumbledore que não posso fazer o turno da noite amanhã. Estou simplesmente cansada demais, concluiu Tonks, dando novamente um imenso bocejo.
Eu cubro o seu turno, ofereceu o Sr. Weasley. Estou bem, de qualquer modo tenho um relatório para terminar. Ele não estava usando vestes de bruxo, mas calças de risca de giz e um velho blusão de aviador. Virou-se de Tonks para Harry. Como é que você está se sentindo? Harry encolheu os ombros. Vai terminar logo, disse o bruxo encorajando-o. Dentro de algumas horas você estará inocentado. Harry não respondeu. A audiência é no meu andar, na sala de Amélia Bones. É a chefe do departamento de execução das leis da magia. E é quem vai interrogá-lo. Amélia Bones é legal, Harry, disse Tonks séria. É justa e vai escutar tudo o que você tiver a dizer. Harry concordou com a cabeça, ainda incapaz de pensar em alguma coisa para dizer. Não perca a calma, disse Sirius de repente. Seja educado e se atenha aos fatos. Harry tornou a acenar com a cabeça. A lei está do seu lado, disse Lupin em voz baixa. Até bruxos menores de idade podem usar magia em situações em que há risco de vida. Alguma coisa muito fria escorreu pela nuca de Harry, fazendo-o pensar por um momento que alguém estivesse lançando nele um feitiço da desilusão. Então percebeu que a Sra. Weasley estava atacando seus cabelos com um pente molhado. Ela pressionou com força no alto da cabeça. Eles não baixam nunca? Perguntou desesperada. Harry fez que não. O Sr. Weasley verificou o relógio e olhou para o garoto. Acho que temos de ir agora. Estamos um pouco adiantados, mas acho que será melhor você esperar no ministério do que aqui. Ok, disse Harry automaticamente, largando a torrada e se levantando. Vai dar tudo certo, disse Tonks, dando-lhe uma palmadinha no braço. Boa sorte, desejou Lupin. Tenho certeza de que tudo correrá bem. E se não correr, disse Sirius muito sério, pode deixar que cuido da Amélia Bones para você. Harry deu um sorrisinho. A Sra. Weasley abraçou-o. Estamos todos fazendo figa. Certo, disse o garoto. Então até mais tarde. Ele acompanhou o Sr. Weasley até o térreo e ao longo do corredor. Ouviu a mãe de Sirius resmungar durante o seu sono atrás das cortinas. O Sr. Weasley destrancou a porta e eles saíram para a madrugada fria e cinzenta. O senhor normalmente não vai para o trabalho a pé, vai? Perguntou Harry enquanto caminhavam apressados pelo largo. Não, em geral aparato, mas obviamente você não pode, e acho que é melhor chegarmos de maneira inteiramente não mágica. Passa uma impressão melhor, já que você está sendo disciplinado por... O Sr. Weasley manteve a mão dentro do blusão enquanto caminhavam. Harry sabia que segurava a varinha. As ruas decadentes estavam quase desertas. Mas quando chegaram à pequena e desconfortável estação do metrô, já a encontraram repleta de passageiros madrugadores. Como sempre acontecia quando se via muito próximo dos trouxas em seus afazeres cotidianos, o Sr. Weasley mal conseguia controlar o seu entusiasmo. É simplesmente fabuloso, sussurrou indicando as máquinas de vender bilhetes. Fantasticamente engenhosas. Elas não estão funcionando, disse Harry apontando para um cartaz. Dicção? Eu acho que às vezes eu até me embaralho um pouco para falar, mas muito obrigada. É, mas mesmo assim, disse o bruxo sorrindo, carinhoso para as máquinas. Eles compraram os bilhetes de um guarda sonolento. Harry cuidou da transação porque o Sr. Weasley não era muito esperto quando se lidava com o dinheiro dos trouxas. E 5 minutos depois estavam embarcando no trem subterrâneo que saiu sacolejando em direção ao centro de Londres. É só prática, viu, Mari? Porque quando eu tava na escola, tipo, no ensino médio, porque aí eu já tinha um pouco menos de timidez do que quando eu tava no ensino fundamental, sempre que tinha alguma coisa pra ler, que a professora falava, tipo, quem pode ler tal parágrafo do livro tal, eu sempre me oferecia pra ler. Porque aí eu conseguiria treinar a minha leitura, entendeu? Em voz alta. Mesmo com vergonha. Eu lia. Você viu, Ana? Até a Mari veio hoje. E 5 minutos depois, estavam embarcando no trem subterrâneo que saiu sacolejando em direção ao centro de Londres. O Sr. Weasley não parava de verificar e tornar a verificar ansioso o mapa do metrô acima da janela. Mais 4 paradas, Harry. Faltam 3 paradas agora. 2, Harry. Desceram em uma estação e no coração de Londres e foram carregados do trem por uma onda de homens e mulheres de ternos e terninhos segurando suas maletas. Subiram a escada rolante, passaram pelos torniquetes,
O Sr. Weasley ficou encantado ao ver seu bilhete ser engolido pela fenda de introdução. E saíram finalmente em uma rua larga, ladeada de edifícios imponentes, em que o tráfego já era intenso. Onde estamos? Perguntou o Sr. Weasley perdido, e por um instante em que seu coração parou, Harry pensou que tivessem descido na estação errada, apesar das contínuas consultas do bruxo ao mapa. Mas um segundo depois o Sr. Weasley exclamou: "Ah, sim, por aqui, Harry!" E seguiram por uma rua lateral. "Desculpe", disse, "mas nunca venho de metrô e tudo parece diferente quando se olha da perspectiva dos trouxas. Aliás, eu nunca usei a entrada do Ministério para visitantes antes." Quanto mais andavam, menores e menos imponentes os edifícios se tornavam, até que finalmente chegaram a uma rua em que havia vários prédios de escritório de mau aspecto, um bar e uma caçamba transbordando lixo. Harry esperara um local mais atraente para o Ministério da Magia. "Chegamos", disse o Sr. Weasley animado, apontando para uma velha cabine telefônica vermelha em que faltavam vários vidros nos caixilhos e que fora instalada em frente a uma parede toda grafitada. "Primeiro você, Harry." O Sr. Weasley abriu a porta da cabine. Harry entrou, imaginando o que seria aquilo. O bruxo apertou-se ao lado dele e fechou a porta. Quase não deu. Harry ficou entalado contra o aparelho de telefone, que pendia torto da parede, como se algum vândalo tivesse tentado arrancá-lo. O Sr. Weasley esticou o braço à frente de Harry para apanhar o fone. "Sr. Weasley, acho que isso também não deve estar funcionando." Não, tenho certeza de que está perfeito", respondeu segurando o fone no alto e espiando o disco. "Vejamos, 6", discou ele, 2, 4, e mais um 4, e mais um 2. Quando o disco voltou suavemente à posição inicial, ouviu-se uma voz tranquila de mulher dentro da cabine. Não no fone que o Sr. Weasley segurava, mas uma voz alta e clara, como se houvesse uma mulher invisível ali ao lado deles. "Bem-vindos ao Ministério da Magia. Por favor, informem seus nomes e o objetivo da visita." Começou o Sr. Weasley, visivelmente inseguro se devia ou não falar com o fone. Decidiu-se por encostar o ouvido no bocal. "Arthur Weasley, seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Estou acompanhando Harry Potter, que foi convidado a comparecer a uma audiência disciplinar." "Obrigada", disse a voz tranquila da mulher. "Visitante, por favor, apanhe o crachá e prenda-o ao peito de suas vestes." Ouviu-se um clique e um rumorejo, e Harry viu alguma coisa sair pela ranhura de metal por onde normalmente saem as moedas excedentes. Apanhou-a. Era um quadrado prateado em que se lia "Harry Potter, audiência disciplinar." Prendeu-a ao peito da camiseta, e a voz feminina tornou a falar. "Visitante ao Ministério, o senhor deve se submeter a uma revista e apresentar sua varinha, para registro, à mesa da segurança localizada ao fundo do átrio." O piso da cabine telefônica estremeceu e eles começaram a afundar lentamente. Harry observou com apreensão a calçada ir subindo pelas vidraças da cabine, e por fim a escuridão se fechar sobre suas cabeças. Então não conseguiu ver mais nada, ouviu apenas um ruído abafado de trituração, enquanto a cabine continuava a entrar pela terra. Decorrido mais ou menos um minuto, embora parecesse a Harry muito mais, uma claridade dourada banhou-lhe os pés e foi se ampliando, subindo pelo seu corpo até bater em cheio no rosto, e ele precisou piscar para os olhos não lacrimejarem. "O Ministério da Magia deseja ao senhor um dia muito agradável", disse a voz feminina. A porta da cabine telefônica se escancarou e o Sr. Weasley saiu, acompanhado por Harry, cujo queixo caíra. Estavam parados a um extremo de um saguão muito longo e suntuoso, com um soalho de madeira escuro e extremamente polido. O teto azul-pavão era entalhado com símbolos dourados que se moviam e se alternavam como um enorme quadrado celeste de avisos. As paredes de cada lado eram forradas de painéis de madeira escura e lustrosas, e nelas havia engastadas muitas lareiras douradas. A intervalos de segundos, bruxos e bruxas emergiam de uma das lareiras à esquerda com um suave ruído de deslocamento de ar. Na parede da direita iam se formando diante de cada lareira pequenas filas de gente que aguardavam o momento da partida. No meio do saguão havia uma fonte, um grupo de estátuas de ouro maiores que o tamanho natural estavam dispostas no centro de um espelho de água circular. A mais alta era de um bruxo de aparência aristocrática, com a varinha apontada para o ar. Agrupados ao seu redor havia uma bela bruxa, um centauro, um duende e um elfo doméstico. Os três últimos olhavam com adoração para o casal de bruxos.
Das pontas de suas varinhas saíam jorros de água cintilante, bem como da ponta da flecha do centauro, da ponta do chapéu do duende e de cada orelha do elfo doméstico, de tal modo que o silvio e o tilintar da água que caía se misturavam aos pops e cracks dos bruxos aparatando ao ressoar dos passos de centenas de outros, a maioria com a cara de poucos amigos, de quem acabara de acordar, dirigindo-se a uma fileira de portões dourados no fundo do saguão. Por aqui, disse o Sr. Weasley. Eles se juntaram à multidão e continuaram a caminhar entre os funcionários do ministério, alguns dos quais carregavam pilhas instáveis de pergaminhos. Outros maletas surradas, e outros ainda liam o profeta diário enquanto andavam. Ao passarem pela fonte, Harry viu ciclos de pratas e nuques de bronze brilhando no fundo da água. Um pequeno cartaz ao lado da fonte informava: todo o dinheiro recolhido na fonte dos Irmãos Mágicos será doado ao Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. Se eu não for expulso de Hogwarts, vou jogar 10 galeões aí. Harry se apanhou pensando com desespero. Aqui, Harry, disse o Sr. Weasley, e eles se separaram no fluxo de funcionários do ministério que se encaminhavam para as portas douradas. Sentado a uma mesa à esquerda, sob a placa Segurança, um bruxo mal barbeado de vestes azul pavão parou de ler o seu profeta diário e ergueu a cabeça quando os dois se aproximaram. Estou acompanhando um visitante, disse o Sr. Weasley, indicando o garoto. Venha até aqui, disse o bruxo com voz entediada. Harry se aproximou e o bruxo ergueu uma longa vara dourada, fina e flexível, como uma antena de carro, e correu-a pelo corpo do garoto, de alto a baixo, de frente a costas. É isso aí, Mari, beber água. Fazer o mesmo. Vou aproveitar que a Mari vai ir pegar água e eu vou beber água, porque a minha já está aqui. Não tem ainda o negocinho pra resgatar a hidratação, mas eu bebo água mesmo assim. Quase que eu não chego no chão. Pra pôr a garrafa de volta. Varinha, grunhiu o segurança para Harry, baixando o instrumento dourado e estendendo a mão. Harry apanhou a varinha, o bruxo largou-a em cima de um estranho instrumento de latão que lembrava uma balança de um único prato. A coisa começou a vibrar. Uma tira fina de pergaminho foi saindo instantaneamente de uma ranhura na base. O bruxo destacou-a e leu o que estava escrito. 28 centímetros, cerne de pena de fênix, em uso há 4 anos, correto? Correto, respondeu Harry nervoso. Fico com ela, disse o bruxo, enfiando a tira de pergaminho em um pequeno espeto de latão. Eu a devolvo depois, acrescentou apontando a varinha para o garoto. Obrigado. Um momento, disse lentamente o bruxo. Seus olhos correram do crachá prateado de visitante no peito de Harry para sua testa. Obrigado, Érico, disse o Sr. Weasley com firmeza, e segurando o garoto pelos ombros, afastaram-se da mesa e reingressaram na torrente de bruxos e bruxas que cruzavam o portão dourado. Meio empurrado pela multidão, Harry acompanhou o Sr. Weasley, atravessou o portão e saiu em um saguão menor, onde havia no mínimo 20 elevadores por trás de grades douradas ornamentadas. Os dois se juntaram às pessoas paradas diante de um dos elevadores. Perto havia um bruxo corpulento e barbudo segurando uma grande caixa de papelão que emitia um ruído de raspagem. Tudo bem, Arthur? Perguntou o bruxo, cumprimentando-o com um aceno de cabeça. O que é que você traz aí, Beto? Quis saber o Sr. Weasley olhando para a caixa. Não temos muita certeza, respondeu o bruxo sério. Achávamos que era uma galinha do brejo, comum, até ela começar a soltar fogo pelas fossas nasais. Agora está me parecendo uma séria violação da proibição de criar animais experimentais. Com uma barulheira de ferragens, um elevador desceu diante deles. A grade dourada se recolheu. Harry e o Sr. Weasley entraram no elevador com os demais, e o garoto se viu esmagado contra a parede dos fundos. Vários bruxos e bruxas o olharam com curiosidade. Ele encarava os próprios pés e alisava a franja para evitar encontrar o olhar das pessoas. As grades tornaram a fechar com um estrondo e o elevador subiu lentamente, as correntes se entrechocando, enquanto a mesma voz tranquila de mulher que Harry ouvira na cabine telefônica tornava a falar.
Nível 7. Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, que inclui a sede das ligas britânica e irlandesa de quadribol, o clube de bexiga oficial e a seção de patentes absurdas. As portas do elevador se abriram. Harry deu uma olhada rápida no corredor de aspecto sujo, onde havia vários cartazes de times de quadribol pregados tortos nas paredes. Um dos bruxos no elevador, que carregava uma braçada de vassouras, desvencilhou-se com dificuldade e desapareceu pelo corredor. Opa, sem morrer. As portas se fecharam, o elevador retomou sua subida acidentada e a voz feminina anunciou. Nível 6. Departamento de Transportes Mágicos, que inclui a autoridade da rede de Flu, o controle de aferição de vassouras, a seção de chaves de portais e o centro de testes de aparatação. Mais uma vez, as portas do elevador se abriram e 4 ou 5 bruxos desembarcaram ao mesmo tempo. Vários aviãozinhos de papel entraram voando no elevador. Harry ficou olhando os aviões planarem preguiçosamente acima de sua cabeça. Era um violeta claro, e ele leu as palavras Ministério da Magia estampados no bordo das asas. São apenas memorandos interdepartamentais, murmurou o Sr. Weasley. Costumávamos usar corujas, mas a sujeira era inacreditável. Excrementos caindo sobre as escrivaninhas. Caramba, minha saliva tá entrando pelo lado errado. Aí eu tô engasgando toda vez. Quando recomeçaram a subir, os memorandos ficaram flutuando em torno da lâmpada do elevador. Nível... Nossa, minha voz sumiu agora. Nível 5. Departamento de Cooperação Internacional em Magia, incorporando o Organismo de Padrões de Comércio Mágico Internacional, o Escritório Internacional de Direito em Magia e a Confederação Internacional de Bruxos, sede britânica. Quando as portas se abriram, 2 memorandos saíram voando ao mesmo tempo que mais bruxos e bruxas desembarcavam, mas outros tantos memorandos entraram voando, de modo que a luz piscou e lampejou com o movimento dos aviõezinhos ao seu redor. Nível 4. Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que inclui as divisões das feras, seres e espíritos, seção de ligação com os doentes, escritório de orientação sobre pragas. Licença, pediu o bruxo que levava a galinha venta-fogo e saiu do elevador seguido por um pequeno bando de memorandos. As portas fecharam mais uma vez com estrépito. Nível 3. Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, incluindo o Esquadrão de Reversão de Mágicas Acidentais, Central de Obliviação e Comissão de Justificativas Dignas de Trouxas. Todos desembarcaram do elevador nesse andar, exceto o Sr. Weasley, Harry e uma bruxa que estava lendo um pergaminho tão longo que arrastava pelo chão. Os memorandos restantes continuaram a flutuar em torno da lâmpada, e o elevador continuou sua agitada subida. Então, as portas abriram, e a voz anunciou. Nível 2. Departamento de Execução das Leis da Magia, que inclui a seção de controle do uso indevido da magia, o quartel-general dos Aurores e os serviços administrativos da Suprema Corte dos Bruxos. É conosco, Harry, disse o Sr. Weasley, e eles acompanharam a bruxa por um corredor ladeado de portas. Minha sala é do outro lado do andar. Sr. Weasley, perguntou Harry ao passarem por uma janela pela qual entrava o sol. Nós não estamos mais embaixo da terra? Estamos. As janelas são encantadas. A manutenção mágica decide todo dia qual é o tempo que vai fazer. Tivemos 2 meses de furacões da última vez que estivemos reivindicando um aumento de salário. É virando aqui, Harry. Dobraram um canto, passaram por pesadas portas de carvalho e saíram em uma área aberta subdividida em cubículos, que fervilhava de conversas e risos. Os memorandos entravam e saíam dos cubículos como foguetes em miniatura. Um letreiro torto no cubículo mais próximo informava: Quartel-General dos Aurores. Harry espiou disfarçadamente pela porta ao passar. Os Aurores haviam coberto as paredes de seus cubículos com tudo o que se pode imaginar, desde retratos de bruxos procurados e fotos de suas famílias, a pôsteres dos seus times de quadribol preferidos e artigos do Profeta Diário. Um homem de vestes vermelhas, com um rabo de cavalo mais comprido que o do Gui, estava sentado com as botas em cima da escrivaninha, ditando um relatório para sua pena. Um pouco adiante, uma bruxa com uma venda sobre um dos olhos conversava por cima da divisória do seu cubículo com Queen Shacklebolt. Dia, Weasley, cumprimentou Queen descontraído quando o bruxo se aproximou. Ando querendo falar com você. Tem um segundo?
Tenho, se realmente for um segundo, disse o Sr. Weasley. Estou um pouco apressado. Falavam como se mal se conhecessem, e quando Harry abriu a boca para cumprimentar Queen, o Sr. Weasley lhe deu uma piscadela. Eles acompanharam Queen até o último cubículo do corredor. Harry teve um ligeiro choque. Piscando para ele de todas as direções havia o rosto de Sirius, recortes de jornal e velhas fotos, até aquela em que ele aparecia como o padrinho do casamento dos Potter. Forravam as paredes. O único espaço em que não havia Sirius estava ocupado por um mapa-mundi em que brilhavam alfinetes vermelhos como pedras preciosas. Tome, disse Queen bruscamente ao Sr. Weasley, enfiando um rolo de pergaminho em sua mão. Preciso do máximo de informação possível sobre veículos voadores dos trouxas avistados nos últimos 12 meses. Recebemos informações de que Black talvez continue usando sua velha moto. Queen deu a Harry uma enorme piscadela e acrescentou em sussurro. Dê essa revista a ele, talvez ache interessante. Então, retomando o tom normal, e não demore muito, Weasley, o atraso no relatório sobre as pernas de fogo paralisou as nossas investigações por um mês. Se você tivesse lido meu relatório, saberia que o termo é armas de fogo. Disse o Sr. Weasley tranquilo, e receio que terá de esperar pelas informações sobre motocicletas. Estamos ocupadíssimos no momento. Baixou a voz. Se você conseguir sair antes das 7, Molly está preparando almôndegas. E fazendo sinal a Harry, deixaram o cubículo, passaram por outras portas de carvalho, saíram em outro corredor, viraram à direita para um corredor mal iluminado e ainda assim visivelmente encardido, que terminava em uma parede cega, mas havia uma porta entreaberta à esquerda, deixando à mostra o interior de um armário de vassouras. E uma porta à direita com uma placa de latão oxidado com os dizeres mau uso dos artefatos dos trouxas. A sala escura e suja do Sr. Weasley parecia ligeiramente menor que o armário de vassouras. 2 escrivaninhas tinham sido apertadas ali e mal havia espaço para contorná-las, por causa dos arquivos abarrotados que ocupavam as paredes, com pilhas de pastas por cima. O pouco espaço de parede disponível testemunhava as obsessões do Sr. Weasley. Vários pôsteres de carros, inclusive o de um motor desmontado, 2 ilustrações de caixas de correio que pareciam ter sido recortadas de livros para crianças trouxas, e um diagrama mostrando como pôr fio em tomada. Por cima de sua apinhada caixa de entrada havia uma velha torradeira que soluçava em tom desconsolado e um par de luvas de couro que girava 2 dedos vazios. Ao lado da caixa havia uma foto da família Weasley. Harry reparou que aparentemente Percy abandonara a foto. Não temos janela, desculpou-se o Sr. Weasley, despindo o blusão de aviador e pendurando-o no espaldar de sua cadeira. Pedimos, mas pelo visto eles acham que não precisamos de uma. Sente-se, Harry, parece que Perkins ainda não chegou. Harry apertou-se na cadeira ao lado da mesa de Perkins, enquanto o Sr. Weasley folheava rapidamente o maço de pergaminhos que Queen acabou de lhe entregara. Ah, comentou sorrindo ao puxar do meio um exemplar da revista O Pasquim. Sim, folheou-a. Sim, ele tem razão. Com certeza Sirius vai achar muito engraçado. Ah, meu Deus, que é isso agora? Um memorando acabara de disparar pela porta aberta e pousar em cima da torradeira soluçante. O Sr. Weasley abriu-o e leu em voz alta. Recebemos informações de um terceiro vaso sanitário regurgitando em banheiro público em Bethnal Green. Queira investigar imediatamente. Isso está ficando ridículo. Um vaso sanitário que regurgita? Brincadeiras de gaiatos antitrouxas, disse o Sr. Weasley franzindo a testa. Tivemos 2 na semana passada. Um em Wimbledon e um em Elephant and Castle. Os trouxas acionam a descarga e em vez das coisas desaparecerem, bem, você pode imaginar. Os coitados ficam chamando-os encanadores. Acho que é o nome que dão. Sabe, os homens que consertam canos e coisas do gênero. Encanadores? Exatamente. Mas é claro que eles não sabem como explicar. Só espero que a gente consiga pegar quem anda fazendo isso. Os aurores é que vão pegá-los? Ah, não. Isto é banal demais para aurores. Será uma patrulha normal para a execução das leis da magia. Ah, Harry, esse é o Perkins. Um velho bruxo encurvado e tímido de cabelos brancos e fofos acabara de entrar na sala ofegante. Ah, Arthur! Exclamou desesperado, sem olhar para Harry. Que bom! Eu não sabia o que seria melhor, se esperar ou não aqui por você. Acabei de despachar uma coruja para sua casa, mas é óbvio que você já tinha saído. Chegou uma mensagem urgente há uns 10 minutos. Já sei do vaso sanitário que regurgita, disse o Sr. Weasley. Não, não é o vaso sanitário, é a audiência do menino Potter. Mudaram a data e o local. Agora vai começar às 8 horas e vai ser no velho 10º tribunal. No velho? Mas me disseram, pelas barbas de Merlin.
O Sr. Weasley consultou o relógio, deixou escapar um grito e pulou de sua cadeira. Depressa, Harry! Devemos ter chegado lá há 5 minutos! Perkins se achatou contra os arquivos para deixar o Sr. Weasley sair correndo da sala com Harry em seus calcanhares. Por que é que eles mudaram a hora? Perguntou Harry sem fôlego ao passarem desabalados pelas salas dos aurores. As pessoas se esticavam e paravam para olhar a correria dos dois. Harry teve a sensação de que deixara as entranhas na mesa de Perkins. Não faço a menor ideia, mas foi bom termos chegado aqui tão cedo. Se você perdesse a audiência, teria sido uma catástrofe. O Sr. Weasley parou derrapando diante dos elevadores e apertou com impaciência o botão de descida. Anda logo! O elevador apareceu, sacudindo, e eles entraram depressa. Todas as vezes que paravam, o Sr. Weasley xingava furiosamente e socava o botão de número 9. Esses tribunais não são usados há anos, disse o Sr. Weasley zangado. Não posso imaginar por que vão fazer audiência aqui embaixo, a não ser que... Mas não. Uma bruxa gorducha carregando um cálice fumegante entrou no elevador nesse momento, e o Sr. Weasley se calou. O átrio, disse a tranquila voz de mulher, e as grades douradas se abriram, permitindo a Harry um vislumbre distante das estátuas de ouro na fonte. A bruxa saiu e um bruxo de pele macilenta e expressão muito pesarosa substituiu. Dia, Arthur, disse ele em tom sepulcral, quando o elevador começou a descer. Não é sempre que o vejo aqui embaixo. Negócios urgentes, Bode, respondeu o Sr. Weasley, que se balançava para frente e para trás nos calcanhares, lançando a Harry olhares ansiosos. Ah, sim, disse Bolt examinando o garoto sem pestanejar. É claro. Não restava a Harry quase nenhuma emoção para gastar com Bolt, mas aquele olhar fixo não o fez se sentir mais confortável. Departamentos de mistérios, disse a voz de mulher sem pressa e sem nada a acrescentar. Anda, Harry, disse o Sr. Weasley quando as portas do elevador se abriram com estrépito, e eles saíram apressados por um corredor que era muito diferente dos outros acima. As paredes eram nuas, não havia janelas nem portas, exceto uma preta e lisa no finzinho do corredor. Harry pensou que fossem entrar, mas em lugar disso, o Sr. Weasley o agarrou pelo braço e o arrastou para a esquerda, onde havia uma abertura para uma escada. Aqui embaixo, ofegou ele, dando 2 passadas de cada vez. O elevador nem desce até aí. Por que não vão fazer audiência aí embaixo? Chegaram ao último degrau e entraram por mais um corredor, muito semelhante ao que levava à masmorra de Snape em Hogwarts, com paredes de pedra bruta e tochas em suportes. As portas pelas quais passavam aqui eram de madeira maciça, com trancas e fechaduras. 10º Tribunal. Acho que estamos quase, sim. O Sr. Weasley parou cambaleante em frente a uma porta escura e encardida, com uma enorme fechadura de ferro, e encostou-se à parede, comprimindo a pontada que sentia no peito. Continue, ofegou ele, apontando a porta com o polegar. Entre aí. O senhor não vem com... Não. Não é permitido. Boa sorte. O coração de Harry bateu violentamente contra o seu pomo de Adão. Ele engoliu com força, girou a maçaneta de ferro da pesada porta e entrou no tribunal. Ai, meu Deus. Ai. Vamos beber mais um pouquinho de água. Ai. Eu tô com frio, mas eu não consigo ficar numa posição confortável, sabe? Com o cobertor. Aí eu vou girando, parece um frango assado de padaria. Fica girando. Capítulo 8. A audiência. Harry sufocou um grito, não conseguiu se conter. A grande masmorra em que entrara parecia-lhe terrivelmente familiar. Não somente a vira antes, mas estivera ali antes. Era o lugar que visitara com a penseira de Dumbledore. O lugar em que assistira aos Lestrange serem condenados à prisão perpétua em Azkaban. As paredes eram de pedra escura, fracamente iluminadas por archotes. Havia arquibancadas vazias de cada lado dele, mas à frente, as mais altas estavam ocupadas por muitos vultos escuros. Tinham estado conversando, mas quando a pesada porta se fechou à entrada de Harry, fez-se um silêncio agourento. Uma voz masculina cortante ecoou pelo tribunal. O senhor está atrasado. Sinto muito, disse Harry nervoso. Eu não sabia que a hora da audiência tinha sido mudada. Isto não é culpa da Suprema Corte dos Bruxos, disse a voz. Despachamos uma coruja para o senhor esta manhã.
Sente-se no seu lugar. O olhar de Harry recaiu sobre a cadeira no centro da sala, cujos braços eram equipados com correntes. Vira aquelas correntes ganharem vida e prenderem quem ali sentasse. Seus passos ecoaram fortemente quando avançou pelo chão de pedra. No momento em que se sentou pouco à vontade na borda da cadeira, as correntes retinaram ameaçadoras, mas não o prenderam. Sentindo-se bastante mal, ele olhou para as pessoas sentadas no banco acima. Havia umas 50 até onde sua vista alcançava. Usavam vestes cor de ameixa com um W bordado em fio de prata do lado esquerdo do peito, e olhavam para ele com ar de superioridade, algumas com expressões bem austeras, outras francamente curiosas. Bem no meio da primeira fila sentava-se Cornélio Fudge, o ministro da magia. Era um homem corpulento que costumava usar um chapéu coco verde-limão, embora hoje o tivesse dispensado. Dispensara também aquele sorriso de indulgência que no passado usara ao falar com Harry. Uma bruxa de ossos largos, queixo quadrado, cabelos grisalhos muito curtos, sentava-se à esquerda de Fudge. Usava um monóculo e parecia assustadora. Do lado direito do ministro havia outra bruxa, mas estava sentada tão atrás no banco que seu rosto ficava na sombra. Muito bem, disse Fudge. O acusado tendo finalmente chegado, podemos começar. Os senhores estão prontos? Perguntou aos demais bruxos. Estamos, sim, senhor, respondeu uma voz ansiosa que Harry conhecia. O irmão de Rony, Percy, estava sentado em uma das extremidades do banco à frente. Harry olhou para Percy esperando algum sinal de reconhecimento, mas não recebeu nenhum. Os olhos do rapaz, por trás dos óculos de aros de tartaruga, estavam fixos em um pergaminho, e segurava uma pena na mão. A audiência disciplinar do dia 12 de agosto, anunciou Fudge com voz ressonante, e Percy começou imediatamente a anotar. Para apurar violações ao decreto de restrição à prática de magia por menores e ao Estatuto Internacional de Sigilo cometidas por Harry Tiago Potter, residente na Rua dos Alfeneiros, número 4, Little Ealing, Surrey. Inquiridores: Cornélio Oswaldo Fudge, ministro da Magia. Amélia Susana Bones, chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Dolores Joana Umbridge, secretária sênior do ministro. Escriba da corte, Percy Inácio Weasley. Testemunha de defesa, alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Disse uma voz baixa atrás de Harry, e ele virou a cabeça tão rápido que estalou o pescoço. Dumbledore vinha entrando serenamente pela sala usando vestes longas azul petróleo e exibindo uma expressão perfeitamente calma. Suas barbas longas e brancas e seus cabelos refulgiram à luz dos archotes, quando ele emparelhou com Harry e ergueu os olhos para Fudge através dos seus óculos de meia-lua, pousados bem no meio do nariz muito torto. Os membros da Suprema Corte dos Bruxos murmuraram. Todos os olhares se concentraram agora em Dumbledore. Alguns pareciam aborrecidos, outros ligeiramente receosos. Duas bruxas idosas no último banco, no entanto, ergueram a mão e lhe acenaram as boas-vindas. Ao ver Dumbledore, uma intensa emoção despertou no peito de Harry, um sentimento de fortalecida esperança, muito semelhante a que o canto da Fênix lhe propiciara, na verdade. Ele queria chamar a atenção de Dumbledore, mas o diretor não estava olhando para o seu lado. Continuava com os olhos erguidos para o obviamente constrangido Fudge. Ah! Exclamou Fudge, que parecia completamente desconcertado. Dumbledore, então você recebeu a nossa mensagem que a hora e o local da audiência foram mudados? Não chegou a tempo, respondeu Dumbledore animado. Porém, graças a um infeliz engano, cheguei ao ministério 3 horas mais cedo, por isso não houve prejuízo. Ah, bem, suponho que iremos precisar de mais uma cadeira. Weasley, será que você poderia? Não se preocupe, disse Dumbledore gentilmente. Puxou então a varinha, fez um breve aceno e uma confortável poltrona de chintz apareceu ao lado de Harry. Dumbledore se sentou, juntou as pontas dos longos dedos e ficou olhando Fudge por cima deles com uma expressão de educado interesse. Os bruxos da corte continuaram a murmurar e a se inquietar. Somente quando Fudge retomou a palavra é que eles se aquietaram. Sim, repetiu Fudge folheando suas anotações. Bom, então. Portanto, as acusações, sim. Ele retirou um pergaminho da pilha à sua frente, inspirou longamente e leu. As acusações são as seguintes. Que ele, intencionalmente, deliberadamente e com plena consciência da ilegalidade dos seus atos, já tendo recebido anteriormente um aviso do Ministério da Magia,
por escrito por uma acusação semelhante, executou o feitiço do patrono em uma área habitada por trouxas, na presença de um trouxa, no dia 2 de agosto às 9 horas e 23 minutos, o que constitui uma violação ao parágrafo C do Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores, de 1875, e também a seção 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional dos Bruxos. O senhor é Harry Tiago Potter, da Rua dos Alfeneiros, número 4, Little Winning, Surrey? Perguntou Fudge, lançando a Harry um olhar penetrante por cima do pergaminho. Sim, senhor, respondeu Harry. O senhor recebeu um aviso oficial do Ministério por ter feito uso ilegal de magia há 3 anos, não foi? Sim, senhor, mas... E ainda assim conjurou um patrono na noite do dia 2 de agosto? Perguntou Fudge. Sim, senhor, mas... Sabendo que não tem permissão para usar magia fora da escola enquanto for menor de 17 anos? Sim, senhor, mas... Sabendo que se encontrava em uma área povoada por trouxas? Sim, senhor, mas... Inteiramente consciente de que estava muito próximo de um trouxa naquele momento? Sim, senhor, disse Harry zangado, mas só usei magia porque estávamos... A bruxa de monóculo interrompeu-o com uma voz trovejante. Você produziu um patrono inteiramente desenvolvido? Sim, senhora, porque... Um patrono corpóreo? O quê? Perguntou Harry. O seu patrono tinha uma forma claramente definida, quero dizer, era mais do que vapor ou fumaça? Sim, senhora, disse Harry, sentindo-se ao mesmo tempo impaciente e levemente desesperado. É um veado, sempre foi um veado. Sempre? Trovejou Madame Bones. Você já havia produzido um patrono antes? Sim, senhora, venho fazendo isso há 1 ano. E o senhor tem 15 anos? Sim, senhora, e... O senhor aprendeu isso na escola? Sim, senhora, o professor Lupin me ensinou a produzir um patrono no 3º ano por causa do... Impressionante, disse Madame Bones, olhando com altivez. Um patrono verdadeiro na sua idade, realmente impressionante. Alguns bruxos e bruxas ao redor dela recomeçaram a murmurar. Alguns faziam sinais de concordância, outros franziam a testa e sacudiam a cabeça. A questão não é até que ponto a mágica é impressionante, lembrou Fudge num tom rabugento. De fato, quanto mais impressionante for, pior é, penso eu, uma vez que o rapaz realizou o patrono bem à vista de um trouxa. Os que tinham franzido a testa havia pouco agora murmuravam sua concordância, mas foi a visão do virtuoso e discreto aceno de cabeça de Percy que compeliu Harry a falar. Fiz isso por causa dos dementadores, disse em voz alta antes que alguém pudesse interrompê-lo. Harry esperava que houvesse mais murmúrios, mas o silêncio que sobreveio pareceu-lhe de alguma forma mais denso que antes. Dementadores? Exclamou Madame Bones, passando um momento, suas espessas sobrancelhas se erguendo até o monóculo parecer que ia cair. Que quero dizer com isso, garoto? Quero dizer que havia 2 dementadores na travessa e que eles atacaram a mim e ao meu primo. Ah, disse Fudge mais uma vez olhando os membros da corte, a toda a volta com um sorriso antipático, como se os convidasse a compartilhar com ele o gracejo. Sim, sei, pensei ter ouvido alguma coisa assim. Dementadores em Little Winning? Exclamou Madame Bones, extremamente surpresa. Não estou entendendo. Não está, Amélia? Respondeu Fudge ainda sorrindo. Deixe-me explicar. O garoto andou pensando e decidiu que dementadores dariam realmente uma bela reportagem de capa. Trouxas não podem ver dementadores, não é mesmo, garoto? Muito conveniente, muito conveniente. Então é apenas a sua palavra e nenhuma testemunha. Eu não estou mentindo, disse Harry em voz alta, abafando mais um surto de murmúrios entre os membros da corte. Havia 2, vindos de lados opostos da travessa. Tudo ficou escuro e frio, e meu primo sentiu a presença deles, e procurou fugir. Basta, basta, disse Fudge com uma expressão de grande superioridade no rosto. Lamento interromper o que certamente seria uma história muito bem ensaiada. Dumbledore pigarreou. Os membros da corte tornaram a fazer silêncio. Na realidade, temos uma testemunha da presença dos dementadores naquela travessa, além de Dudley Dursley. Quero dizer... A cara gorda de Fudge pareceu murchar, como se alguém a tivesse esvaziado. Ele encarou Dumbledore por alguns momentos, dando a impressão de alguém que procura se controlar, e disse... Receio que não tenhamos tempo para ouvir mais lorotas, Dumbledore. Quero cuidar desse caso sem delongas. Posso estar errado, disse Dumbledore agradavelmente, mas tenho certeza de que, pela Carta de Direitos da Suprema Corte dos Bruxos, o acusado tem direito a apresentar testemunhas para a defesa do seu caso, não? Não é essa a diretriz do Departamento de Execução das Leis da Magia, Madame Bones? Continuou ele, dirigindo-se à bruxa de monóculo. É verdade, inteiramente verdade. Ah, muito bem, retrucou Fudge. Onde está essa pessoa?
Trouxe-a comigo, disse Dumbledore. Está ali fora, à porta. Devo? Não. Weasley, vá você, disse Fudge com rispidez a Percy, que se levantou imediatamente, desceu correndo os degraus de pedra da bancada dos juízes e passou na mesma velocidade por Dumbledore e Harry, sem olhar para eles. Um momento depois, voltou acompanhado pela Sra. Fig. Ela parecia apavorada e mais caduca que nunca. Harry desejou que a velhota tivesse se lembrado de trocar as pantufas. Dumbledore se levantou e cedeu sua poltrona recém-chegada, conjurando outra para si mesmo. Nome completo? Perguntou Fudge em voz alta, depois que a Sra. Fig se encarrapitou nervosa na borda da poltrona. Arabella Dora Fig, respondeu a bruxa com voz trêmula. E quem é a senhora exatamente? Perguntou Fudge com uma voz arrogante e cheia de tédio. Sou residente em Little Winning, próxima à casa onde mora Harry Potter. Não temos registro de nenhuma bruxa ou bruxo residindo em Little Winning, a não ser Harry Potter. Disse Madame Bones imediatamente. A situação ali sempre foi acompanhada com muita atenção em vista dos acontecimentos passados. Sou uma bruxa abortada, disse a Sra. Fig. Nesse caso, a senhora não teria um registro meu, teria? Uma bruxa abortada, é? Comentou Fudge olhando-a desconfiado. Verificaremos isso. Deixe as informações sobre seus pais com o meu assistente Weasley. Em tempo, bruxos abortados são capazes de ver dementadores? Perguntou olhando para os bruxos sentados de um lado ao outro e outro do banco. Claro que podemos, disse a Sra. Fig indignada. Fudge tornou a olhar a bruxa com as sobrancelhas erguidas. Muito bem, disse com superioridade. Qual é a sua história? Eu tinha saído para comprar comida para os gatos na loja da esquina, no fim da Alameda das Glicínias, por volta das 9 horas, na noite de 2 de agosto. Tagarelou a Sra. Fig sem pestanejar, como se tivesse decorado o que estava dizendo. Então ouvi uma perturbação na travessa entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias. Quando me aproximei da entrada da travessa, vi dementadores correndo. Correndo? Perguntou Madame Bones rispidamente. Dementadores não correm, deslizam. Foi o que quis dizer, corrigiu a Sra. Fig rapidamente. Manchas rosadas surgindo em suas bochechas murchas, deslizando pela travessa em direção ao que me pareceram 2 garotos. Que aparência tinham? Perguntou Madame Bones, apertando os olhos de modo que o contorno do monóculo desapareceu sob sua carne. Bem, um era bem grande e o outro um tanto magricela. Não, disse Madame Bones impaciente. Os dementadores, descreva-os. Ah, disse a Sra. Fig, o rubor subindo-lhe agora pelo pescoço. Eram grandes e usavam capas. Harry sentiu um afundamento horrível no estômago. O que quer que a Sra. Fig pudesse dizer, passava a ele a impressão de que o máximo que ela vira fora um desenho de um dementador. E um desenho não era suficiente para transmitir a verdade sobre esses seres. O modo fantasmagórico com que se deslocavam, flutuando alguns centímetros acima do chão. Ou o cheiro de podridão que exalavam, ou aquele horrível som de matraca que faziam quando sugavam o ar à sua volta. Na segunda fila, um bruxo atarracado com bigodão preto aproximou-se para cochichar ao ouvido de sua vizinha, uma bruxa de cabelos muito crespos. Ela riu e concordou com a cabeça. Grandes e usavam capas? Repetiu Madame Bones tranquilamente, enquanto Fudge dava uma risadinha desdenhosa. Entendo. Mais alguma coisa? Sim, senhora, disse a Sra. Fig. Senti a presença deles. Tudo ficou frio, e era uma noite bem quente de verão, veja bem. E senti como se toda a felicidade tivesse desaparecido do mundo. E me lembrei de coisas medonhas. A voz da bruxa tremeu e emudeceu. Os olhos de Madame Bones se arregalaram ligeiramente. Harry viu as marcas vermelhas sobre a sobrancelha, onde o monóculo comprimira o seu rosto. O que foi que os dementadores fizeram? Perguntou Madame Bones, e Harry sentiu uma infusão de esperança. Eles avançaram sobre os garotos, disse a Sra. Fig, a voz mais forte e confiante agora, o rubor se esvaindo do rosto. Um deles caíra, o outro estava recuando, tentando repelir o dementador. Era Harry. Por 2 vezes ele tentou, mas só produziu um vaporzinho prateado. Na terceira tentativa, produziu um patrono, que investiu contra o primeiro dementador e depois, encorajado por ele, afugentou o segundo de cima do primo. E isso foi o que aconteceu, encerrou a Sra. Fig de forma pouco conclusiva. A Sra. Bones mirou a Sra. Fig em silêncio. Fudge não olhava para ela agora, mexia nos seus documentos. Finalmente ergueu a cabeça e disse um tanto agressivamente. Foi isso que a senhora viu? Foi isso que aconteceu, repetiu a Sra. Fig. Muito bem, disse Fudge. Pode se retirar. A Sra. Fig lançou um olhar medroso de Fudge para Dumbledore, depois se levantou e saiu arrastando as pantufas. Harry ouviu a porta fechar depois que a bruxa passou. Não foi uma testemunha muito convincente, disse Fudge com altivez.
Ah, não sei, disse a senhora Bones com sua voz de trovão. Ela certamente descreveu os efeitos de um ataque de dementadores com muita precisão, e não posso imaginar por que diria que eles estiveram lá se não tivessem estado. Dementadores perambulando por um subúrbio de trouxas simplesmente encontram um bruxo por acaso? Caçou Fudge. As probabilidades disso acontecer devem ser muito, muito remotas. Nem mesmo Bagman teria apostado. Ah, não acho que algum de nós acredite que os dementadores estiveram lá por coincidência, disse Dumbledore em um tom de voz leve. A bruxa sentada à direita de Fudge com o rosto na sombra mexeu-se ligeiramente, mas os demais ficaram muito quietos e silenciosos. E que é que você quer dizer com isso? Perguntou Fudge com a voz gélida. Quero dizer que foram mandados até lá, disse Dumbledore. Creio que teríamos um registro se alguém tivesse mandado 2 dementadores passearem em Little Evening, vociferou Fudge. Não, se ultimamente os dementadores andarem recebendo ordens de alguém que não o ministro da magia, disse Dumbledore calmamente. Já lhe dei a minha opinião sobre esse assunto, Cornélio. Já deu sim, disse Fudge a contragosto. E não tenho razão alguma para acreditar que sua opinião vale alguma coisa, Dumbledore. Os dementadores permanecem em seus postos em Azkaban e estão fazendo tudo o que os mandamos fazer. Então, respondeu Dumbledore em voz baixa, mas muito clara, precisamos indagar por que alguém no Ministério teria mandado 2 dementadores àquela travessa no dia 2 de agosto. No silêncio absoluto que recebeu suas palavras, a bruxa direita de Fudge se inclinou para frente, de modo que Harry a viu pela primeira vez. Agora é a aparição do ser mais horrendo de toda a história do Harry Potter. Achou-a igualzinha a um grande sapo claro. Era baixa e gorda, tinha uma cara larga e flácida, o pescoço era quase tão inexistente quanto o do tio Walter, e a boca frouxa. Os olhos eram enormes, redondos e ligeiramente saltados. Até mesmo o lacinho de veludo preto encarrapitado no alto de seus cabelos curtos e crespos fez o garoto imaginar um moscão que ela estivesse prestes a apanhar com a sua língua comprida e pegajosa. O presidente reconhece Dolores Joanna Umbridge, subsecretária sênior do ministro, disse Fudge. A bruxa falou numa voz aguda, aflautada e infantil, que espantou Harry. Esperara que ela coachasse. Tenho certeza de que devo ter compreendido mal o que o senhor disse, professor Dumbledore. Começou ela com um sorriso afetado que deixou frios os seus olhos enormes e redondos. Que tolice a minha! Mas me pareceu por um átimo que o senhor estava sugerindo que o ministro da magia tivesse ordenado o ataque contra esse garoto. Ela deu uma risada argentina que fez os pelos da nuca de Harry ficarem em pé. Alguns membros da corte acompanharam a risada da bruxa. Não poderia ter ficado mais claro que a maioria não achou a menor graça. Se for verdade que os dementadores estão recebendo ordens somente do ministro da magia, e igualmente verdade que 2 dementadores atacaram Harry e seu primo há uma semana, então seria lógico concluir que alguém no ministério pode ter ordenado os ataques, disse Dumbledore polidamente. É claro que esses dementadores, em particular, poderiam estar fora do controle do ministério. Não há dementadores fora do controle do ministério, retrucou Fudge rispidamente, ficando cor de tomate. Dumbledore fez uma pequena reverência com a cabeça. Então o ministro certamente irá mandar instaurar um inquérito para determinar por que 2 dementadores estavam tão longe de Azkaban e por que atacaram sem autorização. Não cabe a você decidir o que o Ministério da Magia faz ou deixa de fazer, Dumbledore, retrucou Fudge agora, exibindo no rosto um tom de magenta que teria sido o orgulho do tio Walter. Claro que não, disse Dumbledore suavemente. Eu estava apenas expressando a minha confiança de que este assunto não deixará de ser investigado. E olhou para Madame Bones, que reajustou o monóculo e o encarou, franzindo ligeiramente a testa. Eu gostaria de lembrar a todos que o comportamento desses dementadores, se não foram realmente imaginados por este garoto, não são o tema desta audiência, disse Fudge. Estamos reunidos aqui para examinar as violações ao decreto de restrição à prática de magia por menores cometidas por Harry Potter. Naturalmente que estamos, disse Dumbledore, mas a presença de um dementador naquela travessa é muito relevante. A cláusula 7 do decreto prevê que a magia pode ser usada diante de trouxas em circunstâncias excepcionais, e na medida em que essas circunstâncias excepcionais incluem situações que ameaçam a vida dos próprios bruxos ou de quaisquer outros bruxos ou trouxas presentes na ocasião em que... Conhecemos a cláusula 7, muito obrigado, vociferou Fudge.
Naturalmente que conhece, disse Dumbledore cortesmente. Então concordamos que o fato de Harry ter usado o feitiço do patrono se enquadra precisamente nas circunstâncias especiais que a cláusula descreve? Se é que havia dementadores, o que duvido? Você ouviu a testemunha ocular, interrompeu Dumbledore. Se ainda duvida da veracidade do depoimento dela, torne a chamá-la, torne a interrogá-la. Tenho certeza de que ela não faria objeção. Isso, não! Atrapalhou-se Fudge mexendo nos documentos à sua frente. É que quero terminar com isso hoje, Dumbledore. Mas, naturalmente, você não se importaria de ouvir muitas vezes um depoimento se a alternativa fosse tomar uma decisão injusta, ponderou Dumbledore. Decisão injusta uma ova, disse Fudge aos berros. Você algum dia se deu ao trabalho de contar o número de histórias fantasiosas que esse garoto inventa? Dumbledore. Quando tenta encobrir seu flagrante mau uso da magia fora da escola? Suponho que tenha esquecido o feitiço da levitação que ele usou há 3 anos. Não fui eu, foi um elfo doméstico, disse Harry. Está vendo? Rugiu Fudge, fazendo um gesto largo em direção a Harry. Um elfo doméstico numa casa de trouxas, francamente. O elfo doméstico em questão está presentemente no serviço da escola de Hogwarts, disse Dumbledore. Posso convocá-lo aqui instantaneamente para depor, se você quiser. Não. Eu não tenho tempo para ouvir elfos domésticos. Em todo caso, esta não foi a única. Ele transformou a tia em um balão de gás. Ora, tenha paciência. Fudge berrava, socando a mesa do juiz e virando um tinteiro. E você bondosamente não fez acusações naquela ocasião, aceitando, suponho, que mesmo os melhores bruxos nem sempre podem controlar as emoções, disse Dumbledore calmamente enquanto Fudge tentava limpar a tinta de suas anotações. E nem ao menos comecei a falar do que ele apronta na escola. Mas como o Ministério não tem autoridade para punir os alunos de Hogwarts por faltas cometidas na escola, o comportamento de Harry naquela instituição não é relevante para esta audiência, disse Dumbledore educadamente, como sempre, mas agora com um toque de frieza em suas palavras. Oh! Exclamou Fudge. Não é de nossa competência o que ele faz na escola, é? É o que você pensa. O Ministério não tem poder de expulsar alunos de Hogwarts, Cornélio. Como lembrei a você na noite de 2 de agosto, disse Dumbledore. Tampouco tenho o direito de confiscar varinhas até que as acusações tenham sido comprovadas. Tal como lembrei a você na mesma noite. Na sua admirável pressa de garantir o respeito à lei, você parece, inadvertidamente, tenho certeza, ter esquecido algumas leis. As leis podem ser mudadas, respondeu Fudge com feracidade. Claro que podem, disse Dumbledore inclinando a cabeça. E sem dúvida parece que você está fazendo muitas mudanças, Cornélio. Porque nas poucas semanas desde que fui convidado a deixar a Suprema Corte dos Bruxos, já se tornou normal promover um julgamento criminal para tratar de um simples caso de magia praticada por menor. Alguns bruxos sentados mais para o alto se mexeram em seus lugares, manifestando desconforto. Fudge assumiu um tom ligeiramente mais intenso, de marrom arroxeado. A bruxa que parecia uma sapa à sua direita, no entanto, apenas olhou para Dumbledore, seu rosto vazio de expressão. Até onde sei, continuou Dumbledore, ainda não está em vigor lei alguma definindo que a tarefa desta corte é punir Harry a cada ato de magia que ele já realiza. Ele foi acusado de uma violação específica e apresentou sua defesa. Tudo o que ele e eu podemos fazer agora é aguardar o seu veredito. Dumbledore tornou a juntar as pontas dos dedos e se calou. Fudge encarou-o com um olhar penetrante e obviamente exasperado. Harry olhou de esguelha para Dumbledore, procurando reafirmação. Não tinha muita certeza se o seu diretor fizera bem em dizer à corte que já estava na hora de seus membros tomarem uma decisão. Mais uma vez, porém, Dumbledore pareceu não perceber a tentativa de Harry de chamar sua atenção. Continuou virado para os bancos acima, onde todos os membros da corte se ocupavam em urgentes consultas em voz baixa. Harry ficou admirando os seus próprios pés. Seu coração, que parecia ter inchado desmedidamente, batia com força sob as costelas. Esperara que a audiência fosse demorar mais do que aquilo. Não estava nem um pouco seguro de que tivesse causado uma boa impressão. Não dissera realmente muita coisa. Devia ter detalhado melhor a questão dos dementadores, como ele caíra, como ele e Duda quase tinham sido beijados. 2 vezes ele olhou para Fudge e abriu a boca para falar, mas seu coração inchado agora comprimia as passagens de ar, e nas 2 vezes ele apenas inspirou profundamente e voltou a admirar os sapatos. Então os murmúrios cessaram. Harry queria olhar para os juízes lá no alto,
mas descobriu que era realmente muito, mas muito mais fácil continuar a estudar os cordões dos seus sapatos. Os que estão a favor de inocentar o acusado de todas as imputações, soou a voz trovejante de Madame Bones. Harry ergueu a cabeça com um movimento rápido. Havia mãos erguidas, muitas, mas mais da metade. Respirando muito rápido, ele tentou contar, mas antes que conseguisse terminar, Madame Bones já dizia: E os que são a favor da condenação? Fudge ergueu a mão. O mesmo fizeram meia dúzia de bruxas, inclusive o bruxo bigodudo, a bruxa à sua direita e a outra de cabelos muito crespos na segunda fila. Fudge correu os olhos pela corte, com cara de que tinha alguma coisa entalada na garganta. Então baixou a mão, inspirou 2 vezes profundamente e disse com a voz distorcida pela raiva reprimida: Muito bem, muito bem. Inocente de todas as imputações. Excelente, disse Dumbledore com energia, pondo-se de pé, tirando a varinha e fazendo as 2 poltronas de Chins desaparecerem. Bom, tenho de ir andando. Bom dia para todos. E sem olhar nenhuma vez para Harry, ele se retirou com rapidez e imponência da masmorra. E assim, pessoal, acabou mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. O que vocês estão achando dessa pequena história que muitos, na verdade, já conhecem, né? Porque a maioria das pessoas já assistiram aos filmes, porém, nos livros tem muito mais informações do que nos filmes. Bom, pessoal, eu não vou fazer raid não, porque, como eu disse nas últimas lives, dá muito trabalho e dá muita preguiça. Porque tem que abrir o navegador, até o navegador abrir, até carregar a página. Demora demais. E meu computador ele não é tão bom assim para fazer esse tipo de coisa. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui mesmo, mandando um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado pela participação da live, as pessoas que vieram hoje me assistir. Muito obrigado mesmo. E pessoal aí do YouTube, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, põe aqui nos comentários. Pode ter certeza que eu vou ler. Um grande beijo para vocês. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima.